Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Um bom dia, né? Um bom domingo aí, para você que já levantou, está aí, né, com seu coração preparado para receber do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo seu lar, pela sua família, pela primeira Igreja Batista em Caldas Novas, e também agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de poder estar aqui nesta manhã, falando da palavra de Deus, a respeito de um tema tão relevante que demos início na semana passada, a respeito do valor, né, o poder da sabedoria na vida de uma pessoa, né, que realmente teme a Deus, que anda com Deus, porque a sabedoria vai fazer toda a diferença. Muito bem, antes de nós darmos início aqui então à ministração, eu queria convidar você que nos acompanha nessa hora, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e te convido, nesse momento, a orarmos juntos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor,
E mais uma vez te agradecemos, ó Pai querido, pela semana que se findou e por esta, Pai querido, que está iniciando, onde o Senhor, pela tua misericórdia, está nos permitindo, ó Pai amado, começá-la na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra, de podermos ouvir a tua voz, receber do Senhor, ó Deus, o alimento que vem do céu, a orientação que vem para as nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações. Deus, como orou o salmista, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que possamos ver, Pai, as maravilhas da Tua lei. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude mesmo, Pai querido, a estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor vai estar trazendo como orientação para nossas vidas. Nos ajude a esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus amado, a nos tornarmos pessoas sábias. Livra-nos, ó Deus, dessa triste realidade, ó Deus, de sermos tolos. Tenha compaixão de nós, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai querido, fala conosco nessa hora, Pai. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos e te peço, Senhor, usa a minha vida com graça, com poder e bondade, ó Deus, para ministrar em cada coração que está, ó Deus, ouvindo nessa hora a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Na semana passada nós compartilhamos com os irmãos, né, a respeito de um tema muito interessante. Para mim, um tema extremamente relevante, que é a respeito da sabedoria, né, o valor da sabedoria, o poder da sabedoria na vida de alguém. Nós vimos, queridos, no primeiro momento, que a sabedoria, a Bíblia vai dizer que a sabedoria, ela tem mais valor do que o ouro, mais valor do que a prata, mais valor do que as pedras preciosas, por exemplo, né, o diamante, a esmeralda, né, o topázio, ou qualquer outra pedra preciosa. E a Bíblia vai dizer que não há nada que a gente possa desejar nessa vida que se compara à sabedoria. Olha, né, a relevância, a importância, né, o valor, o poder da sabedoria para quem realmente deseja adquiri-la. Mas é interessante que na semana passada nós pensamos aqui a respeito de alguns enganos referentes à sabedoria. Falamos que pessoas que, né, confundem, misturam sabedoria com inteligência, onde nós mostramos que uma coisa é a inteligência, outra coisa é a sabedoria, sendo que a inteligência está relacionada ao intelecto, né, a capacidade, né, que a pessoa tem de armazenar informações, raciocínio rápido, mas a sabedoria tem a ver com caráter, sabedoria tem a ver com escolha. Portanto, é possível uma pessoa extremamente inteligente, ser inteligente e, infelizmente, ao mesmo tempo, ela ser tola. Depois nós vimos que a sabedoria também não tem nada a ver com condição financeira. O fato da pessoa ter, né, a habilidade, a capacidade de a multiplicar dinheiro, de adquirir recursos, de multiplicar seus bens, de prosperar financeiramente, isso automaticamente não quer dizer que essa pessoa ela é sábia. Claro que tanto uma pessoa, né, com a boa formação acadêmica, né, uma pessoa inteligente, uma pessoa rica, né, isso não impede ela de ser uma pessoa sábia, mas o fato da pessoa ser inteligente, ter uma boa formação acadêmica, dela ter uma boa condição financeira, isso não quer dizer que ela é sábia. Tanto é que eu creio que você que está nos acompanhando, conhece várias pessoas que prosperaram, que se tornaram extremamente ricas, mas que infelizmente são tolas, se tornaram tolas. E ao passo, né, eu em especial conheço algumas pessoas extremamente pobres, que vivem com muito pouco dinheiro, muito pouco recurso, mas que são sábias. Portanto, sabedoria não tem nada a ver com inteligência, formação acadêmica, não tem nada a ver com a condição financeira. Sabedoria também não tem nada a ver com a idade. Nós falamos também na semana passada sobre esse equívoco de pessoas acharem que toda pessoa, ao envelhecer, ao adquirir cabelos brancos, né, adquirir longos anos de vida, ela automaticamente é sábia. Isso também não é verdade. E creio que você também conhece pessoas, infelizmente, que envelheceram, ok? Mas que continuaram sendo tolas. E eu particularmente conheço pessoas jovens,
pessoas muito novas, mas que são sábias. Sabedoria também não tem nada a ver com títulos. Esse negócio de a pessoa carregar consigo, né, a várias credenciais, né, trazendo consigo vários títulos, queridos, isso também não significa, né, que a pessoa é sábia. Eu até citei alguns casos aqui, por exemplo, relacionado ao meio político, ao meio religioso. Eu creio que você que também está me ouvindo, né, possivelmente você vai conhecer pessoas com várias credenciais, vários títulos, mas que infelizmente, né, são tolas. Então é possível alguém ter vários títulos e ser tola. E também é possível alguém que vive no anonimato, que não, né, adquiriu, que não carrega consigo nenhum título e ser sábia. Muito bem, vimos também a respeito da sabedoria, né, o porquê de adquirirmos sabedoria. E nós falamos que a sabedoria ela é muito importante para sermos bons administradores das responsabilidades que Deus confia a nós. Mostramos inclusive o rei Salomão, um homem que já tinha sido empossado, rei de Israel, mas que quando o Senhor aparece para ele em sonho e pede para ele, né, algo que ele queria, e ele vai pedir então o quê? Sabedoria para administrar a nação de Israel. Então, Salomão, na sua humildade, ele vai então reconhecer a sua incapacidade, a necessidade que ele tinha de receber de Deus sabedoria para realmente ser um bom governante. Como de fato Salomão foi um baita de um rei realmente muito sábio. Depois nós vimos também, aliás, né, pensando ainda sobre Salomão, sobre essa necessidade que nós temos de adquirir sabedoria para administrar aquilo que o Senhor, né, confia a nós. Falei sobre, por exemplo, a importância da sabedoria no casamento, na criação de filhos, a sabedoria com relação à administração de recursos, de dinheiro, sabedoria, por exemplo, né, na condição de um empresário, na condição de um político, em todas as áreas, queridos. A sabedoria, ela vai ser extremamente importante para as nossas vidas. Mas precisamos ter o que Salomão teve, a humildade de reconhecer a nossa incapacidade, de reconhecer as responsabilidades que Deus tem nos confiado e buscar no Senhor a sabedoria. Por último, no domingo passado, falamos que se nós adquirirmos a sabedoria, o que vai acontecer? Baseado lá em Tiago 3, de 13 a 18, vai nos levar a errarmos menos. E quanto menos nós erramos, querido, menos nós sofremos. Eu até falei a respeito dessa realidade, de pessoas que muitas vezes erram, mas não é por maldade, mas por falta de sabedoria. E eu falo por mim mesmo, na condição de um pastor, na condição de uma ovelha, na condição de filho, na condição de um marido, né, de um pai. Queridos, muitas vezes eu errei e falhei feio, mas não foi por maldade, foi por falta de sabedoria. Então veja, né, a importância, o valor, o poder da sabedoria na vida de alguém. Continuando então hoje, né, quero continuar ainda pensando com vocês, depois de, né, ter feito esse breve resumo do que nós ouvimos na semana passada. Eu queria continuar pensando com vocês sobre esse tema e pensar sobre a seguinte pergunta, né, de onde vem a sabedoria? Queridos, veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios 2:6. Diz o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Lá em Tiago 1:5, a Bíblia também vai dizer que aquele que tiver falta de sabedoria, que peça a Deus, que Deus o dá sem lançar em rosto, quer dizer, sem nos cobrar. Portanto, queridos, a sabedoria, ela vem de Deus. Isso significa que você não vai encontrar a sabedoria, né, numa faculdade, você não vai encontrar a sabedoria na igreja, você não vai encontrar a sabedoria num shopping center, numa grande rede de supermercado, porque a sabedoria, ela vem de Deus. Deus, ele é nele, é dele que procede toda, né, a sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. Portanto, se eu e você queremos de fato, né, termos sabedoria, queridos, nós não temos outra fonte a não ser o Senhor. E eu queria então, né,
continuar pensando com vocês, né, sobre essa realidade. Se a sabedoria ela vem de Deus, então como adquirir sabedoria para não nos tornarmos pessoas tolas? Eu queria convidar você que está nos acompanhando, por gentileza, abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Se você ler Provérbios com atenção, você vai ver que já bem no começo de Provérbios capítulo 1, Salomão ele vai se identificar como aquele, né, que Deus o inspirou para escrever o livro de sabedoria, e ele inclusive vai falar do propósito para o qual, né, o livro de Provérbios é escrito. E você vai ver logo de imediato que o livro de Provérbios ele foi escrito com a finalidade, com o propósito de nos levar a termos consciência do valor da sabedoria, com a finalidade de nos levar a nos despertarmos e desejarmos termos sabedoria, e aí então procurá-la. Mas bem no começo de Provérbios capítulo 1, acompanhe comigo aqui, e nós vamos ver 3 princípios básicos para quem quer ser sábio. Veja aí, Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Ainda eu convido você a ir lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, queridos, o primeiro princípio da sabedoria, né, a primeira base para quem quer realmente ser sábio e não ser um tolo, é o temor a Deus. Muito bem, o que vem ser então, né, temor? O que significa essa palavra temor? Querido, na verdade, a palavra temor, ela não tem, né, a finalidade de nos levar, por exemplo, a ter medo de Deus. A palavra temor não tem nada a ver com medo, tem a ver com respeito. Então quer dizer, uma vez que Deus, ele é a fonte de sabedoria, uma vez que a sabedoria ela vem de Deus, então a primeira base para quem quer se tornar sábio é temer a Deus, é respeitar a Deus, é procurar obedecê-lo, é procurar viver conforme a sua vontade. Respeitamos a Deus quando obedecemos a sua palavra. Eu queria ler um texto aqui com vocês, que está em Provérbios capítulo 6. Olha que texto interessante, de 16 a 19. Olha o que Salomão vai dizer: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha que texto interessante, que palavra forte é essa. O texto está nos dizendo que tem, né, 6 coisas, 7 coisas que o Senhor odeia, que o Senhor detesta. E eu não vou me deter aqui em todas elas, embora, né, gostaria que você meditasse melhor nesse texto, mas ele começa dizendo, por exemplo, que Deus odeia, que Deus detesta olhos altivos. E o que é olhos altivos? Queridos, olhos altivos tem a ver com soberba, com arrogância, com prepotência, com altivez, com autossuficiência. Quem quer o olho, quem são os olhos altivos? São aquelas pessoas que olham para o seu próximo se achando melhor do que o seu próximo. É o doutor que olha para um analfabeto e se considera melhor do que aquele analfabeto, porque de repente tem uma formação, um doutorado. É o rico que olha para o pobre e se acha melhor do que o pobre, porque tem mais dinheiro do que o pobre, possui um patrimônio muito maior do que o pobre. É a pessoa que tem, né, por exemplo, uma saúde perfeita e olha para uma pessoa que tem alguma deficiência e ele então se sente melhor do que aquela pessoa. É uma pessoa que tem uma determinada cor, que olha para uma outra pessoa que tem uma cor diferente da dela e se acha melhor por causa da cor, por causa da aparência, por exemplo, da beleza. É uma pessoa bela que olha para uma pessoa, né, que não tem uma boa aparência e se sente melhor do que ela. Querido, isso é olhos altivos. Sabe por que mais que é olhos altivos? É alguém que frequenta a igreja,
É alguém que não passa da condição de um religioso. E que olha para uma pessoa que de repente se encontra, né, numa condição de escravidão do pecado e do diabo, entregue, sei lá, algum vício, alguma realidade, onde ela se sente melhor, a ponto de julgá-la e condená-la. Olha que situação, né? A palavra de Deus nos leva a refletir e analisar. Portanto, veja só, se eu quero ser alguém sábio, a primeira coisa que eu preciso ter na minha vida é temor a Deus, é respeito pela palavra de Deus, é olhar para a palavra de Deus e entender que tudo aquilo que não agrada o Senhor, eu preciso abandonar, eu preciso tirar da minha vida, e tudo aquilo que agrada o Senhor, que enche o coração do Senhor de alegria e de prazer, eu preciso trazer para a minha realidade, eu preciso aplicar na minha vida. Aqui está a base, a primeira base, para quem quer ser uma pessoa sábia. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. É Deus quem dá sabedoria. Lembrando, queridos, que Deus não dá sabedoria para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai ter sabedoria. Porque a sabedoria, primeiro, é para quem respeita a Deus. Agora, como que Deus vai dar sabedoria para alguém que de repente não crê nele? Que não respeita ele, que zomba dele, que zomba da palavra dele, que rejeita a palavra dele, querido, sem chance alguma. E como eu venho falando para vocês, a palavra de Deus nos mostra apenas duas realidades. Ou nós entramos pelo caminho dos sábios, ou fatalmente nós nos tornaremos pessoas tolas. Mas eu espero que possamos, né, trilhar, né, entrar por esse caminho daqueles que realmente querem ser sábios e vão se tornar sábios. Mas a primeira base é o temor a Deus. A segunda base, querido, voltando ainda para o capítulo 1, veja Provérbios capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 8 e 9. Aqui nós temos a segunda base. Diz o seguinte, Salomão dizendo: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então nós temos aqui a segunda base para quem quer ser então sábio. E está muito claro, né? Eu creio que a própria leitura em si, né, não está difícil de entender, está muito claro. O texto vai dizer aqui, querido, que a segunda base para quem quer ser sábio é honrar pai e mãe. É respeitar pai e mãe. Porque como que Deus vai dar sabedoria para alguém que não respeita pai e mãe? Interessante, querido, que aqui nós estamos diante de um princípio, onde nós temos aqui a importância, né, de honrar pai e mãe. Sabe por quê? Porque honrar pai e mãe é a base de todas as relações na sociedade. Não é à toa que a Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que o primeiro mandamento na Bíblia com promessa, qual é? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Olha a relevância, a importância que a palavra de Deus dá a esse princípio, essa base para quem quer ser sábio. Essa segunda base. Porque se eu não consigo honrar meu pai e minha mãe, querido, se eu não consigo honrar, né, o meu pai e a minha mãe, automaticamente eu não vou conseguir honrar, eu não vou conseguir respeitar as demais autoridades sobre a minha vida. E aqui agora, nós vamos então começar a compreender porque que infelizmente nos dias em que vivemos, tem tantos alunos, muitos alunos por sinal, que não conseguem respeitar o seu professor, que não conseguem, né, respeitar o seu patrão, que não consegue respeitar o seu avô, a sua avó, que não consegue respeitar o seu vizinho, que não consegue respeitar uma autoridade, né, militar, uma autoridade religiosa, simplesmente porque muitas pessoas estão ignorando não só a primeira base, mas a segunda base, que é de honrar pai e mãe. Como eu disse aqui, honrar pai e mãe, querido, é a base de todas as nossas relações em sociedade. Portanto, se eu não conseguir honrar meu pai e minha mãe,
eu não vou conseguir honrar as demais autoridades, as demais pessoas que eu vou me relacionar com elas. Portanto, se eu consigo honrar o meu pai e a minha mãe, se eu começo em casa respeitando o meu pai e minha mãe, queridos, isso vai se estender para todas as outras relações que eu vou ter no decorrer da minha vida. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, se nós queremos nos tornar sábios, querido, nós precisamos primeiro respeitar a Deus, respeitar a palavra do Senhor, termos realmente temor, respeito por aquilo que é sagrado, por aquilo que é do Senhor. Segundo, precisamos honrar pai e mãe. E terceiro, querido, ainda em Provérbios capítulo 1, eu quero convidar você, por gentileza, a me acompanhar aí na leitura. Provérbios capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 14. Lembra que eu falei que são 3 bases? Falei de 2, temor a Deus, honrar pai e mãe. Vamos para a terceira base? E eu creio que está muito claro também o próprio texto. Diz o seguinte: meu filho, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Juntos ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Olha que texto interessante, olha que palavra bendita, querida. E aqui nós temos então a terceira base para quem realmente quer ser uma pessoa sábia. Primeiro, temer a Deus, respeitar a Deus. Segundo, honrar pai e mãe, que é a base de todas as relações em sociedade. Terceiro, querido, não se deixe se influenciar. Não se envolva com quem está fazendo coisa errada, com quem está praticando maldade. É isto que Salomão está dizendo aqui: meu filho, presta atenção. Se alguém está tentando te influenciar, se alguém está tentando te induzir, se alguém está tentando levar você a praticar crimes. Ele fala aqui 2 tipos de crime: o assassinato e o roubo. Ele diz: não vá. Não se envolva com essas pessoas, sai de perto dessas pessoas. Ah, meus queridos, quantas pessoas que infelizmente acabam se deixando ser influenciadas, acabam se deixando ser convencidas e levadas a fazer coisas erradas, que lá no fundo, lá no íntimo, elas não gostariam de fazer. E isso, querido, demonstra falta de sabedoria. Isso demonstra, o quanto que as pessoas de fato estão sendo tolas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu costumo falar muito a respeito dessa realidade. Eu vivi 23 anos da minha vida. E nesses 23 anos de idade, eu fiz muita coisa errada. Coisas, inclusive, que eu não gostaria de ter feito. Mas que, infelizmente, eu acabei me deixando ser influenciado, sendo induzidos. E eu acabei fazendo muitas coisas que eu não gostaria de fazer. E depois eu tive que arcar com as consequências das escolhas erradas que eu fiz. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, quando alguém colocou diante dos meus olhos a palavra de Deus, eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu pude então perceber o quanto eu estava longe de Deus, o quanto eu era um tolo. E ao mesmo tempo eu pude ver o quanto Deus ainda assim me amava, o quanto Deus queria mudar a minha história, queria mudar a minha realidade. Ah, queridos, eu entendi que eu só tinha 2 caminhos, e que não dava para andar nesses 2 caminhos, e cabia a mim fazer uma escolha. Foi quando então eu escolhi entregar minha vida para Jesus. Sabe para quê, querido? Não foi para Ele apenas ser o meu Salvador. Eu entreguei minha vida para Jesus, para Ele também ser o meu Senhor, para Ele governar a minha vida, para Ele orientar a minha vida. E sabe o que aconteceu daí para frente? Eu nunca mais me permiti a alguém que não tenha vida com Deus me influenciar e me induzir a fazer coisas erradas. Mas infelizmente muitas pessoas acabam sendo seduzidas, atraídas, enganadas e levadas por essa realidade. E deixa eu falar para vocês, não é o caminho dos sábios, esse é o caminho dos tolos. E é interessante que Salomão, queridos, logo na sequência, no versículo 15, ele vai falar das consequências na vida daquele que escolhe andar com os tolos. Olha o que ele diz: meu filho,
Não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Até o caminho, tal é o caminho dos tolos. Os gananciosos que assim procedem, a si mesmo se destrói. Que palavra pesada, queridos, mas que tão verdadeira, tão autêntica. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando a pessoa se deixa ser induzida, se deixa ser influenciada a praticar o erro, a praticar a maldade, a praticar crimes, a se envolver com aquilo que não agrada a Deus, querido. O Salomão está deixando bem claro: meu filho, não se envolva com esse tipo de pessoa, porque o fim deles é a destruição, o fim deles é a morte. E lamentavelmente, querido, eu conheço, eu pude presenciar algumas histórias de pessoas que inclusive foram criadas no Evangelho, tiveram o privilégio de frequentar a casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, mas que em algum momento da vida delas, elas deixaram de dar crédito, deixaram, o temor de Deus de lado, não respeitaram seus pais mais, e se envolveram com pessoas que não tinham temor a Deus, pessoas que estavam ali praticando mal. Eu conheço pessoas que entraram por esse caminho e que, em questão de poucos meses, foi assassinado. Pessoas que tinham tudo para serem, pessoas extremamente usadas por Deus, pessoas sábias, pessoas abençoadas por Deus, mas que infelizmente não tiveram sabedoria, mesmo frequentando a igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo estando diante dela, a grande oportunidade dela se relacionar com Deus, dela viver uma vida de temor a Deus, de respeito a Deus, de honrar seu pai, sua mãe, de honrar as autoridades na sua vida, de realmente se afastar de quem estava envolvido com coisa errada, mas que infelizmente fizeram uma péssima escolha, entrar pelo caminho dos tolos, e logo em seguida tiveram que arcar com as consequências, inclusive muitos pagaram com a própria vida. Talvez, eu creio que você que está me ouvindo, conheça alguma história, diante dessa realidade. Então, queridos, veja a importância, o valor, o poder da sabedoria na vida de alguém. Caminhando para finalizar, lembrando que não vou estar terminando hoje, esse tema, até porque é um tema extremamente relevante, extraordinário, para nós pensarmos sobre ele, ok? Vou pensar com vocês aqui mais sobre uma realidade, mas convidando vocês já para o próximo domingo dar sequência, tá ok? Aquilo que nós queremos pensar com vocês. Muito bem, o que nós podemos então aprender com o discurso da sabedoria? Porque veja só, no capítulo 1, a sabedoria, ela vai fazer um discurso. E eu queria então que você me acompanhasse no discurso que ela vai fazer. Olha o que nós vamos então poder aprender com o discurso da sabedoria. Veja Provérbios capítulo 1, do versículo 20 e o 21. Diz o seguinte, olha: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Querido, o que nós podemos aprender aqui então, com esse discurso que a sabedoria começa a fazer? Lembra que nós vimos em Provérbios capítulo 3, versículo 14 e 15, que a sabedoria tem mais valor do que o ouro, mais valor do que a prata e mais valor do que as pedras preciosas, e ele chega a dizer, que não há nada que a gente possa desejar nessa vida que se compara à sabedoria. Por quê? Porque o ouro, a prata, vamos pensar aqui no diamante, tem muito valor, sabe por quê? Porque não é fácil encontrar. A gente não sai tropeçando em pepitas de ouro. A gente não sai aí, encontrando prata numa lata de lixo. Você não encontra diamante, facilmente. Aliás, eu nunca vi diamante. Olha só, então esse é um dos motivos pelo qual o diamante, o ouro e a prata têm valor. Porque não é fácil ser achado. Mas olha no discurso da sabedoria, olha o que a sabedoria está dizendo. Que ela está gritando.
Ela está clamando, queridos. Aonde? Nas ruas, nas praças, das esquinas barulhentas. O que eu aprendo aqui, né, com esse discurso da sabedoria? É que apesar do seu altíssimo valor, queridos, a sabedoria ela não está escondida. A sabedoria não está trancada dentro de um cofre. Ela não está enterrada, né, num buraco profundo. Ela não foi lançada nas profundezas do oceano. Ela não foi, né, lançada, né, para um outro planeta onde o homem, né, tem que entrar, sei lá, num foguete para ir lá buscá-la. Não, queridos. A sabedoria, ela está gritando, ela está clamando em praças públicas. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a sabedoria, ela quer ser encontrada por mim e por você. Ela está nos chamando a atenção, mas infelizmente, queridos, por mais que a sabedoria grite, por mais que a sabedoria chame a atenção, nós vamos ver o que né, o ser humano, o que as pessoas estão fazendo com a sabedoria. Olha que loucura! Você já viu alguém jogar ouro fora? Você já viu alguém, né, pegar uma pedra de diamante e lançar fora? Você já viu alguém rasgar, por exemplo, uma nota de R$200? Com certeza, eu creio que você nunca viu alguém fazer isso. Mas infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso com algo tão precioso, que tem muito mais valor do que o ouro e a prata, que é a sabedoria. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, né, a respeito desse discurso que a sabedoria faz, é que a sabedoria quer ser encontrada. Mas olha o que a sabedoria vai falar no seu discurso a respeito do que as pessoas fazem com ela. Veja Provérbios capítulo 1, versículo 22 e 23. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, nesses dois versículos, eu falei 22 e 23, né? Deixa eu ler o 23, isso. Se acatarem a minha repreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria, e lhe revelarei os meus pensamentos. Então, veja só, queridos, a sabedoria, apesar de seu alto valor, apesar dela querer ser achada, querer ser encontrada, ela faz um discurso, ela grita, ela clama, ela chama atenção. Mas infelizmente ela está dizendo aqui que as pessoas estão rejeitando, estão desprezando e zombando da sabedoria. A sabedoria nos traz essa realidade, essa triste realidade de pessoas que estão na condição de tolos, simplesmente por desprezarem, rejeitarem e até zombarem da sabedoria. Mas olha o que a sabedoria vai dizer ainda a respeito dessas pessoas que desprezam ela. Veja por que as pessoas procurarão a sabedoria diante da morte e não encontrarão. Veja a partir do versículo 24 ao 31. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Que tristeza, queridos. Que triste realidade é para alguém quando chega diante da morte e acaba descobrindo a triste verdade de que a pessoa passou a vida inteira rejeitando algo tão precioso, algo tão valoroso, tão valioso, e que agora estão diante da morte, porque ele vai dizer, a sabedoria está dizendo aqui, olha, quando se abater sobre vocês, aquilo que vocês mais temem, como uma tempestade, o que o ser humano mais teme? A morte. E infelizmente, muitas pessoas vão acordar para essa realidade do valor, da importância da sabedoria, sabe quando? Quando estiverem diante da morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui,
A Bíblia diz que nessa hora, a sabedoria é ela agora que vai rejeitar as pessoas. É ela que vai rir, é ela que vai zombar daqueles que tiveram toda a oportunidade de buscá-la, de encontrá-la, de viver, né, uma vida de sabedoria aqui na terra, aqui, de desfrutar dessa riqueza, desse tesouro. Mas que infelizmente, quando se depararem com a morte, né, vão querer ter sabedoria, e aí a sabedoria que vai rejeitá-la. Sabe por quê que as pessoas não conseguirão mais encontrar sabedoria diante da morte? Simples. Lembra que nós falamos aqui dos 3 princípios básicos, né, para quem quer ser sábio? Respeitar a Deus, honrar pai e mãe, que é a base de todas as relações em sociedade, se afastar de pessoas que estão fazendo coisa errada, que estão praticando maldade. O que nós entendemos aqui, queridos? Que a sabedoria, ela é adquirida ao longo de uma caminhada, ao longo de um processo onde nós vamos respeitando a Deus, nós vamos respeitando o nosso próprio, nós vamos nos afastando de pessoas, de coisas erradas. Portanto, ninguém adquire sabedoria da noite para o dia, como eu gostaria de poder orar por você nessa hora, de poder orar pela sua vida, para Deus te dar sabedoria e Deus derramar uma porção de sabedoria sobre a sua vida, mas isso não vai acontecer. O máximo que eu posso fazer aqui nessa hora, claro que além de orar por você e também por mim, é de poder, né, ser aqui na condição de um servo de Deus, alguém que vai abrir os seus olhos, alguém que Deus pode usar para abrir os seus olhos para essa riqueza, para a importância da sabedoria, para que então nós possamos ter consciência do valor da sabedoria, para que possamos desejar ter sabedoria, para não sermos tolos e então nos afastarmos de pessoas que estão fazendo coisa errada e nos tornarmos pessoas sábias. Vida eterna, perdão, reconciliação, filiação. Isso acontece no ato em que a pessoa se rende a Jesus Cristo. É só pensar no ladrão da cruz do Calvário. Mas sabedoria, queridos, ela não se adquire da noite para o dia. Sabedoria ela é adquirida ao longo de uma caminhada com Deus, onde envolve temor, respeito, onde se envolve escolher se afastar de coisas erradas. Espero que Deus possa nos ajudar, né, no restante da nossa vida. E eu não sei qual que é a sua condição, né? Eu não sei até que ponto você tinha, né, uma noção do valor da sabedoria. Mas a minha expectativa é que Deus possa nos despertar para essa realidade, para essa verdade. E que possamos viver uma vida, né, diante dessa realidade, vivendo dentro desses 3 princípios, para chegarmos no final da nossa vida e não termos que chorar amargamente. Pelo contrário, poder olhar para a nossa vida, para a nossa história de vida e dizer, valeu a pena viver. Valeu a pena adquirir sabedoria. Amém? Queria orar com você, com seu lar, com sua família. E onde você estiver, te convido a curvar os seus olhos, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E vamos então falar com o Senhor, a fonte de sabedoria. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo livro de Provérbios, Pai. Obrigado por este livro, Pai, que traz como propósito, Pai, abrir os nossos olhos para essa riqueza, Pai, esse tesouro, Pai, incalculável, que é a sabedoria, Pai. Pai, nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude a não vivermos na condição de tolos, mas nos ajude a viver na condição de sábios, ó Pai. Deus, me ajude a ser um pai sábio, um marido sábio, Pai querido, um pastor sábio, uma ovelha sábia, meu Pai querido, um vizinho sábio, ó Deus, um filho sábio. Deus, tenha misericórdia, Pai. Nos ajude em tudo, Pai querido, em todas as áreas da nossa vida, Pai, nós buscarmos ter sabedoria, Pai. Tenha compaixão de nós, Pai. Nos livra desse mal, Pai querido. Ó Deus, dessa realidade, ó Deus, da tolice, Senhor. Tenha compaixão da minha vida. Tenha compaixão da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar, da tua igreja, Pai. De cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora. Nos ajude mesmo, Pai, a nos despertar para essa realidade e desejarmos, ó Pai, ardentemente e buscarmos na nossa vida a sabedoria, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor abriu o nosso entendimento para essa verdade, para essa riqueza que está diante dos nossos olhos. Oh Deus, muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final, né, da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam.
Espero que Deus possa realmente, né, estar abençoando cada vida, cada lar, cada família. E que no domingo que vem a gente possa então dar continuidade, que você possa continuar nos acompanhando, que ainda tem muita coisa bacana para nós aprendermos a respeito desse tema tão relevante, tá bom? Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui no templo, né, da Primeira Igreja Batista, reunidos para juntos celebrarmos, adorarmos a Deus, para ouvirmos mais da palavra dele, ok? E caso você não possa estar aqui conosco, né, por algum motivo você vai estar impedido, por gentileza, né, acesse a rede social, tá bom? Ali o YouTube, o Facebook, só colocar lá Primeira Igreja Batista em Caldas Novas, e você vai então nos acompanhar ao vivo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, em nome de Jesus.